Olá, meu nome é Patrick, sou advogado no sócio escritório Saf Araújo, advocacia especializada em demandas envolvendo concursos públicos. E hoje eu estou aqui para bater um papo com você, candidato do concurso para a Polícia Militar do Paraná. Vamos falar um pouco sobre a prova objetiva desse concurso e sobre algumas questões desse certame que são passíveis de anulação e que não foram anuladas administrativamente pela banca. O concurso para a Polícia Militar do Paraná ele vem arrastando milhares de candidatos que sonham em ocupar essa função diante do prestígio. Exercer a função no estado do Paraná é um local muito bom para se trabalhar, é um local onde a carreira é muito boa. Então, diante dessas peculiaridades, é um certame que vinha sendo muito aguardado e que fez com que muitos candidatos se preparassem por muito tempo para realizar essa prova objetiva. Vários candidatos se abdicaram de muitas coisas, vários candidatos renunciaram muitas coisas nas suas vidas para poderem estudar e para poderem se preparar para realizar esse certame, sonhando em ocupar essa função tão respeitada na nossa sociedade. No entanto, infelizmente, na hora que esses candidatos foram passar os seus conhecimentos para o papel, no momento da prova objetiva, se depararam com algumas questões maculadas com irregularidades, algumas questões com erros crassos, algumas questões com mais de uma resposta correta, questões que não possuem alternativa correta, questões em que o conteúdo programático abordado naquela questão estava fora do edital, questões com irregularidades evidentes. Foi aberta a fase dos recursos administrativos, vários recursos foram apresentados, várias questões foram questionadas administrativamente junto à banca e, recentemente, tivemos aí a publicação do resultado definitivo, do gabarito definitivo. Eles anularam algumas questões, mas diversas outras questões, cerca de 9 questões desse concurso que são passíveis de anulação por estarem com irregularidades, não foram anuladas. E agora os candidatos ficaram aí desamparados, muitos candidatos que, como eu disse, se prepararam por muito tempo, estão ficando de fora em razão de questões que possuem sim erros e questões que a banca deveria ter anulado administrativamente. Não vou entrar aqui no cerne de cada uma dessas questões, porque senão o vídeo ficaria muito extenso. Vou falar aqui um pouco sobre a possibilidade jurídica de se questionar questões de prova objetiva em concursos públicos, até temos outros vídeos no nosso canal falando isso. Vou falar especificamente nesse concurso para a Polícia Militar do Paraná. E se você quer saber sobre o que pode ser alegado em cada uma dessas questões, quais questões podem ser contestadas, entre em contato com a nossa equipe, as nossas mídias, nossos contatos estão na descrição desse vídeo, que a gente vai te falar qual questão correspondente ao seu tipo de prova pode ser contestada e quantos pontos você pode tentar angariar judicialmente nesse certame. Fato é, existem sim questões com erros, e vários tipos de erros, como eu disse, questões que não possuem respostas corretas, que aquele conteúdo que está sendo abordado não foi disponibilizado no conteúdo programático previsto no edital, o que é uma total falta de razoabilidade, porque como que você exige do candidato um conhecimento que você não oportunizou ao candidato estudo? A gente sempre orienta, a gente tem até um vídeo no nosso canal no YouTube falando sobre isso, para estudar o edital do concurso, e uma das fases mais importantes no certame é essa, é o estudo do edital, para que você pegue o conteúdo programático, verticalize esse conteúdo e se prepare exatamente para aquilo que vai ser cobrado naquela prova. E é um total desrespeito com o candidato quando esse candidato chega na prova e ele vê um conteúdo que não foi oportunizado no estudo. Então, questões ali que possuem erros técnicos que estão sendo correspondentes às disciplinas que estão sendo abordadas, então, erros crassos. Então, assim, como eu disse para vocês, são questões com ilegalidades, são questões que realmente são maculadas com erros, e o entendimento consubstanciado nos nossos tribunais superiores, no STJ, no STF, é no sentido de que o Poder Judiciário pode sim intervir para anular questões de concursos públicos, desde que essas questões possuam irregularidades, como é o caso desse concurso. Nós não estamos aqui falando sobre os critérios na formulação das questões. Essas questões que eu passei para vocês são questões que são interpretativas, que é alguma coisa ali que, não, vamos pegar uma brecha aqui para poder questionar essa questão. Não, a gente não está falando disso, são questões com erros crassos, são questões com erros evidentes. E por esse motivo, o entendimento do Poder Judiciário é que a Justiça pode sim intervir para anular essas questões, uma vez que a banca não fez administrativamente. A banca teve a oportunidade de corrigir o seu erro. Corrigiu para algumas dessas questões, mas para outras ela manteve. Então, diante dessa situação, o entendimento do nosso Poder Judiciário é esse. Muita gente tem esse receio, será que tem como questionar? E a resposta que eu tenho para te dar é sim. Existem várias decisões judiciais relacionadas a questões de concursos públicos. Nesses concursos agora que estão em iminência, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal,
Existem vários candidatos postulando a anulação de algumas questões, várias decisões judiciais vêm sendo emanadas. Mais uma vez, convido vocês, se vocês quiserem ter acesso a algumas dessas decisões, pode entrar em contato com a nossa equipe, que a gente vai estar te encaminhando, ou com algum outro advogado especialista, certamente ele vai estar te dando essa mesma orientação. Então você que é candidato desse concurso, que se encontra fora das vagas, que não alcançou a nota de corte, ou que está dentro da nota de corte, mas que está numa posição muito inferior, saiba que você pode sim postular o aumento da sua nota e a sua reclassificação no concurso mediante a anulação de algumas questões desse certame, tá certo? Mediante um processo judicial, onde é feito um pedido liminar, pode ser feito um pedido liminar, para que você prossiga para as demais etapas do concurso enquanto o processo tramita regularmente. Então, mediante uma estratégia jurídica bem elaborada, mediante argumentos sólidos, argumentos consistentes, é possível sim mostrar ao Poder Judiciário erros nessas questões, em algumas questões desse concurso, e é possível sim aumentar a nota mediante um processo relacionado à anulação de questões. Uma dica que a gente sempre orienta nesse caso é que você sempre seja assessorado por profissionais especializados nesse tipo de atuação. Então, você que se encontra nessa situação e se encontra inconformado com alguma questão que não foi anulada, e sabe que essa questão talvez te colocaria dentro da nota, talvez te faria prosseguir no certame, procure um profissional especializado. É sempre importante que você esteja sendo assessorado por especialistas. A gente brinca, tem até outros vídeos no nosso canal que a gente fala sobre isso, que na advocacia é como se fosse na medicina. Quando você tem um problema cardíaco, você não procura um ortopedista, porque o seu futuro depende daquilo. E no concurso público é a mesma coisa. Você não vai colocar o seu sonho nas mãos de quem não é especializado, porque o seu futuro também depende disso. Então, procure um profissional especializado se você se encontra nessa situação. Se você tem alguma dúvida acerca de como é feito esse processo, quais questões podem ser questionadas, como eu disse, procure um especialista. E se você quiser tirar essas dúvidas conosco, as nossas mídias estão aqui na descrição desse vídeo. Nós temos outros vídeos aqui no nosso canal direcionados a concurseiros e concurseiras que sonham em ocupar uma função pública. Então, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe com um amigo que você sabe que fez esse concurso. E não deixe de lutar. Você que se preparou, você que renunciou, você que se abdicou de muita coisa e realmente está inconformado com a sua nota. Então, se você se encontra nessa situação, não deixe de lutar, porque nas batalhas mais difíceis são forjados os melhores soldados. Uma frase que a gente gosta muito aqui no escritório é: tem poder quem age. Então, se você ainda quer correr atrás, busque os seus direitos, não se conforme com irregularidades praticadas pela administração pública e não deixe com que todo o seu esforço tenha sido em vão. Como eu disse, nós seguimos à inteira disposição. Vocês, candidatos a esse concurso, precisando de qualquer coisa, podem contar conosco. Um grande abraço.